Olá, muito bom dia. Pai do Senhor Jesus Cristo. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos para mais um devocional no dia de hoje. Vamos analisar novamente com mais profundidade o texto de Atos, capítulo 17, versículo 10 e 11. E vamos também hoje analisar o 12. Diz assim o texto. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, tendo chegado lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam uma palavra, examinando-as cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim, de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Aqui é interessante, meus irmãos, o contexto desse texto está do versículo 1 até o versículo 9, que nos fala quando Paulo vai pregar em Tessalônica acerca do rei, o rei Jesus, e os tessalônicos não recebem a Paulo por estar pregando a palavra. E Paulo sai de lá, é enviado pelos irmãos a Bereia, e você vê a diferença de os irmãos de Tessalônica e os irmãos de Bereia. Os irmãos de Tessalônica não quiseram nem ouvir a Paulo. Diz o texto no versículo de número 7, os quais Jasão recolheu, e todos procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Versículo 8. Alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas. Então você vê que os principais da cidade, Jason, eles são pessoas que no texto sagrado é relatado que não receberam a palavra, não receberam a escritura, mas os bereanos, todavia, diz o texto, eram mais nobres e, além disso, receberam uma palavra de bom grado. Quantas pessoas nos nossos dias atuais não são como os irmãos de Bereia, mas são o contrário? Eu tenho dito esses dias, em algumas pregações, que há muitas pessoas que vão a uma igreja bíblica, uma igreja que pregue a palavra de Deus, e quando ela ouve algo que ela não gosta, ao invés dela mudar de vida, mudar de pensamento, mudar a metanoia, o pensamento, a mentalidade, ela muda de igreja. E ela vai procurar uma igreja que se adeque os seus pecados, que permitem os seus pecados. E os irmãos de Bereia não. De bom grado receberam a palavra. Mas tem um porém. Eles não aceitaram simplesmente sem filtrar. Não, tudo que Paulo prega é a palavra de Deus. Vamos receber. De maneira alguma. Diz o texto, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. O que é examinar? É eu procurar de forma minuciosa, é eu olhar o texto de forma minuciosa, a fim de extrair dele lições, a fim de ver o que ele está dizendo ao seu contexto, porque há muitas pessoas que pregam, que falam da palavra de Deus, que pregam o texto sem analisar o seu contexto. Às vezes fala até heresia. Gera uma heresia. Por quê? Texto sem contexto gera pretexto para heresia. E os irmãos de Bereia examinavam as Escrituras. E perceba, como eu disse no devocional passado, eles não analisavam qualquer mensagem, eles analisavam o apóstolo Paulo, a mensagem do apóstolo Paulo. Eles não analisavam a pessoa de Paulo, mas sim a sua mensagem. Filtravam para que verificar se Paulo verdadeiramente estava falando conforme a palavra de Deus.
É interessante, meus irmãos, que no 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, toda ela é inspirada, toda ela é proveitosa para o ensino, para redarguir, para instruir o homem a ser um homem perfeito, a fazer o bem, andar em justiça. E os irmãos de Bereia faziam isso. Eles olhavam toda a Escritura. Ainda não tinha o Novo Testamento, é claro, mas eles analisavam toda a Escritura. Os Salmos, os profetas e a lei. A lei, os Salmos e os profetas. Então que nós venhamos ser como os irmãos bereanos, analisando o texto sagrado, olhando se aquilo que o pastor, o irmão, a irmã, o pregador, a pregadora, o ministro ou a ministra prega está conforme a palavra de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude em nome de Jesus. Pai do Senhor.